Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espiritistas, caras amigas e caros amigos, a saúde integral deve ser a busca incessante de todos aqueles que nos encontramos na jornada iluminativa, porque é dessa saúde interior que virão as bênçãos da saúde orgânica, da saúde emocional, da saúde mental. E nesse sentido, a mediunidade ocupa um lugar de destaque. Recordo-me de quando Jesus desceu do Monte Tabor. Ele se havia iluminado. A transfiguração assinalaram-o como Messias. Pedro, Tiago e João, suas testemunhas, estavam deslumbradas. E então o mestre falou que necessitava descer da montanha para a planície do Esdraelon. Porque é na planície, no terra-terra, que nós encontramos as misérias humanas, as dificuldades, os desafios, as dores. E é no alto que nós dialogamos com Deus. Na montanha, onde nós temos a visão infinita do universo e a presença de Deus mais diretamente ciciando aos nossos ouvidos, na voz do vento, na musicalidade total, em volta da nossa pequenez. E quando Jesus desce, um pai muito aflito busca-o e diz: Senhor, vê meu filho. Um espírito imundo toma-o de quando em quando e o faz convulsionar até babar sangue. Os teus discípulos já tentaram liberá-lo, mas não conseguiram. Jesus olhou para a criança, que estava numa convulsão prolongada, e no instante disse, com bondade: Espírito imundo, sai dele. O rapaz estava lívido, a sudorese abundante, a língua presa entre os dentes, as marcas da convulsão terrível. E então ele parou, abriu os olhos lentamente e pôde mergulhar no oceano tranquilo da face do Mestre incomparável. O Mestre tomou-o pelas mãos e o devolveu ao seu pai. Leva-o. Os discípulos ficaram surpresos. Rabi, porque tu conseguiste e nós não? É uma questão valiosa para as reflexões da mediunidade em todos os tempos. Jesus responde: porque para esta classe de espírito são necessários jejum e oração. Equivale dizer que os espíritos são de variada categoria, e Allan Kardec nos apresenta um modelo, desde os espíritos primitivos até os arcanjos e os querubins. Mas para cada um deles nós temos que ter uma linguagem. Para esses perturbados, que estão nas faixas terríveis da amargura, do ódio, da insensatez, precisamos ter uma linguagem própria. O jejum e a oração constituem essa linguagem admirável. Será, no entanto, o jejum estomacal, a oração labial? Não, com certeza. Porque o jejum do estômago emagrece, não dá dignidade. É o jejum moral, é a altivez de lutar contra as imperfeições, jejuar aos apetites carnais, àqueles que nos degradam, que nos consomem, que nos tornam profundamente felizes. Este é um jejum muito mais difícil, porque temos que combater um hábito que se nos esculpiu em a natureza
através da repetição quase automática. E a oração. A oração pode ser algo mais do que as palavras que enunciamos. Orar é abrir a boca da alma e entrar em contato com Deus. Então a oração seria a ação do bem, a continuada vocação das palavras nobres, não se permitir a extravagância dos diálogos infelizes, não se deixar dominar pelas palavras carregadas de vibrações deletérias e portadoras do significado hostil para a beleza da vida. Jesus, sim, ele jejuava a esses valores que nós atribuímos significado, porque era um excelente filho de Deus. E orava, porque a sua vida é uma oração de feitos. Como diz Amélia Rodrigues Espírito, um evangelho de misericórdia. Então, os discípulos ficam estremunhados. E nós notamos que a faculdade mediúnica, que é inerente às criaturas humanas, e Jesus também, sendo que ele era o excelente médium de Deus, exige uma série de condições para que o seu exercício seja lavrado na dignidade do bem. Atraímos-nos uns aos outros, e na lei de física, os semelhantes se atraem e os diferentes se repelem. Água e óleo, quantas tentativas se ha feito para que depois de mescladas demoradamente, as moléculas de uma e de outra separam-se e voltam a unir-se conforme a sua constituição nuclear. Então a mediunidade tem também as suas diretrizes morais, e foi Allan Kardec quem as estabeleceu em O Livro dos Médiuns, que no mês de janeiro passado completou 160 anos de publicado em Paris. Todos nós somos portadores dela, mas nem todos procuramos adquirir as condições essenciais para que ela se manifeste na altura que deve, para que ela possa ser instrumento de Jesus na prática do amor na terra. O Mestre, para demonstrar a excelência da sua origem, curava corpos. A sua preocupação maior era curar almas. Eu não venho trazer remendos novos para panos velhos e rasgados, nem colocar o vinho bom em vasilhames sujos, porque a vinagra e o rombo será maior. Ele foi muito claro ao nos ensinar o comportamento saudável que deve vigiar em nossa existência, principalmente a nós que tivemos a oportunidade de encontrar as luzes clarificadoras do Espiritismo em nosso caminho. Sendo a mediunidade uma faculdade orgânica, ela manifesta-se quando a oportunidade se depara e produz invariavelmente distúrbios, porque se trata de um fenômeno de natureza física, o que leva à produção de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Aqueles intelectuais, as comunicações da psicofonia, a palavra, da psicografia, a escrita, do desenho, dos transportes, das multiplicações da visão dupla, como sendo fenômenos de natureza netamente material. No Brasil, nós tivemos a glória de conhecer, na tradição, a médium Ana Prado de Belém do Pará. A sua peregrina faculdade de materialização conseguia fazer que os espíritos voltassem a ter o corpo físico brilhante, como o Espírito João, que se dizia ser-lhe o guia espiritual. E sentada numa cadeira de vime, as fotografias
apresentavam através dos seus vestidos o vime delicado que servia de suporte para o corpo. O corpo perdia toda a face grosseira e tornava-se transparente aos raios-x que iam imprimir na chapa o que estava além. Mas era exigido para ela uma disciplina muito grande, uma vida moral saudável, até uma alimentação cuidadosa para evitar as toxinas após a digestão. Então o médium pode possuir a faculdade de natureza intelectual, a faculdade de natureza física, e pode ser veículo de curas, oferecendo a sua saúde na energia que vai complementar no paciente aquilo que lhe falta. Então nós temos na classificação dos médiuns os chamados curadores. Mas de alguma forma todos somos médiuns curadores. Porque se a nossa assistência espiritual é de qualidade e estamos cercados de espíritos bons e gentis, onde quer que nos apresentemos, essa aura benéfica irradia-se e naturalmente melhora tudo quanto entra em contato. Quantas vezes vamos visitar um doente, oramos com ele e ele se sente muito melhor. O oposto também é verdadeiro. O paciente faz-se pior da enfermidade, desagradado, indisposto dos fluidos que exalamos e que ele absorveu. Então, muito importante é a vida interior do médium, no processo da mediunidade e da saúde. A mediunidade é um sexto sentido. E Jesus, pela sua autopotência, bastava querer. A mim, por exemplo, me fascina quando o centurião vai à sua casa. Era um centurião romano, ele comandava uma centúria e o seu servo de muita estima adoeceu. Depois de haver tentado a medicina local, ambiental, feito outras tentativas, o paciente febril piorava a olhos vistos. Então recomendaram Jesus, mas estavam em cidades diferentes. O centurião, um homem probo, honesto, resolveu ele próprio pedir a Jesus que viesse à sua casa para curar o enfermo. E foi falar com Jesus. Fez a viagem, encontrou o mestre e dialogou. Falou-lhe da enfermidade do seu servo. Ele estava preocupado e pedia ao rabi que ele fosse à casa. Mas antes da resposta do mestre, naquela aura de doçura e de plenitude, ele se deu conta: Senhor, eu sei que não é necessário que tu vás, porque eu sou comandante de homens. E eu digo aos meus homens: faze isto, salta ali, vai acolá, e eles obedecem. Então os teus anjos poderão ir por ti, se tu apenas tiver a vontade. Jesus olhou para ele e admirou-se de ser ele um gentil, um romano, portador de uma fé tão brilhante. E então disse-lhe: vai, o teu servo está curado. Notamos aí duas percepções: a visão à distância, porque notou o servo curado, e a sua presença indo até lá, para, com a sua generosidade e misericórdia, curar o servo. Então o centurião se assusta. Claro que ele teve a ideia, mas entre pensar e sentir, agir, é uma diferença muito grande. E ele volta para casa. Quando ele está chegando perto de casa, um co-servo vem gritando: Senhor, não precisa mais, ele está curado, ele já está bem. E o Senhor fica impressionado, vivamente impressionado. E faz talvez a primeira investigação parapsicológica. A que horas ele se curou? Para comparar, se foi a mesma hora de Jesus, se não foi uma coincidência, um fato fortuito. E então, quando o servo disse a hora exata, ele percebeu que naquele momento
Jesus deveria estar ao lado do servo e o curou. Que poder na mediunidade dele, produzindo a saúde pelo simples fato de querer. Porque querer é poder, diz um velho pensamento. Quando nós queremos, nós investimos, nós nos damos, nós nos entregamos. E toda vez que Jesus queria, dava-se, e até hoje dá-se, o resultado da sua aptidão.